Olá, galera! Tudo bem? Boa tarde. Então, desculpa aí pelo atraso, é porque eu não tava conseguindo entrar. Não tava, eu também não tava indo, entendeu? Não tava conectando, sei lá. Enfim, mas chegamos, estamos aqui, mais uma live do Rafael. Saudade de mim, pessoal? Saudade? Então, estamos aqui. Então, ó, que o meu convidado já chegou. Então, vamos começar a live? Vambora? Então, hoje, ó, é live teatral com meu amigo e que também é professor Rafael Janeiro. Então, vambora, galera. Vamos embora começar. Vambora. Oi, Oi! Rafa. E Tudo aí, tudo bem? bem? Tudo bem? Quanto tempo? É, né? Desde Pô, que bom falar fevereiro. contigo. Foi fácil não, é. A gente muito tempo sem se ver, sem sair de casa, sem conseguir ver os outros, né? Meu Deus, eu falo. Verdade, tá sendo horrível, mas É, é o único jeito, né, para que continuar vivendo, né? a gente tem que se adaptar e tem que seguir essas recomendações, né? Porque não é uma situação simples, né? Mas que bom que você está bem e que a gente está podendo se falar agora por aqui, né? Isso aí, e vai todos, né, de todos, né, tipo WhatsApp, Sim, é, Facebook. isso. Tá bom. Então aí, vamos começar, pessoal. Então, ó, ele foi o meu professor lá no meu antigo curso do Naem. Ele me deu aula Isso, ano passado. Foi em fevereiro até dezembro, isso, não é isso? isso. E aí da turma Duda, né? E Uhum. aí. Então, aí do. Que a sua aula, né, que começava com com que uma conversa, né, de, Sim, de o que a gente, que de cada aluno, né, viu na semana e para comentar sobre o assunto, né, algum isso. programa, alguma, né? Aham. Eu acho que isso é importante, né? Porque o teatro a gente não aprende só também quando está em sala de aula, ali quando está fazendo exercício, né? Tem essa coisa da gente ver o teatro, ou ver o cinema, ver a novela, ver alguma manifestação artística e de alguma maneira a gente tentar levar aquilo para a sala de aula, né? Ou tentar recriar, ou tentar debater por que que Remontar, aquele né? remontar. Por que que aquele trabalho é interessante? O que tem naquilo ali que a gente pode discutir e falar, poxa, olha, tá vendo? A gente fez aqui na aula a mesma coisa que fizeram naquele trabalho, só que por outra viés, por outra maneira. Então, assim, é sempre bom estar vendo e podendo conversar sobre. E na sala de aula isso era muito bacana, né? A gente podia conversar muito, enfim, cada semana alguém trazia um filme diferente, uma peça que viu, né? Uma novela, alguma Isso. coisa assim. E a gente conseguia debater legal Do, sobre, né? Isso é bom. Isso aí também tinha também os seus exercícios também. Tipo, porque eu lembro que a primeira aula você fez, tipo, para cada um escrever as palavras, e aí tinha Isso. que fazer tipo, é, porque foi em grupo, né? Tipo, Uhum. né? Aí que o grupo, o outro tinha que adivinhar as palavras do outro, né? Tipo, mas Uhum. com variadas fórmulas, né? Forma. Isso. Isso. Maxine está comentando aqui que foi seu professor no ano anterior, né? Como é que foi para mim Isso, substituir ele? Ah, foi muito legal, né? A turma era muito bacana. Era um curso de um amigo nosso também, o Éder Montalvão. É um curso que já tem 10 anos, né? Então já tinha uma galera que passou por ali. Isso foi muito legal. O Maxine é amigaço meu. E tinha. show de bola Agora, aliás, também. antes da gente falar sobre exercício.
deixa eu aproveitar e perguntar o seguinte, o que que você viu essa semana aí, já que a gente tocou nesse assunto, o que que você viu de peça, essa semana, esse mês, durante a quarentena, o que que você tem visto aí que você acha legal a gente conversar sobre, para puxar esse assunto de aula, de sala de aula? Não, então, eu vejo novela, tipo, Que novela você do tem visto? Viva. Do Do Viva. Viva? Duas, é, tem Quais a do novelas? Chocolate com Pimenta Sim. e aí que começou mês passado também. Uhum. Mulheres Apaixonadas. Você sabe, Chocolate com Pimenta é inspirado numa peça do Shakespeare, né? É inspirado numa peça chamada A Megera Domada, né? Que na história da peça Não, fo- é não um personagem foi, que eu... não foi Gavião Rosa, não? Não Ah, foi Gavião Chocolate com Rosa? Pimenta é outra novela, eu confundi a novela agora. É, tem razão. Tem um elenco parecido, acho que é do mesmo autor, não é? Do Valcir Carrasco, eu acho. Foi por isso que eu confundi. É, tem razão. Eu Chocolate com acho que Pimenta, foi, eu então, acho que eu não sei porque qual é a referência. porque é a mesma novela, tipo, das 6, né? É, eu acho que é Das o mesmo 6. autor também, confundi. E aí você tem visto essas É, novelas agora, é isso? Hã? Aí você tem visto Novela essas agora? novelas reprisadas durante a quarentena. Isso. E também, ontem, começou uma novela muito sensacional. Floribela na Band. Ah, Os eu vejo o que você está fãs, falando. os fãs que pediram, né? Que Que teve maneiro, que maneiro. como é que fala? Uma frase lá no Twitter, e aí a Band Aham, viu, e aí foi para reprisar, mas tipo, que começou essa moda desde abril, né? uhum. E seria para junho, né? Mas aí não podia porque a novela estava passando, atrasou a dublagem. Ah, que Aí legal. passou para esse mês. Mas aí passou para Legal. esse Ah, ainda bom mês, que estreou. então, aí ó, Eu vi que você está postando a beça sobre, né? Que isso, maneiro. adoro, adoro. Aham. Ó, o Rafa Viana, amigão meu, mandou um opa aqui. Que legal, Rafa. Acho que assim, isso é importante a gente debater o que você viu em cena, o que você achou interessante, né? A gente sempre trazia muito isso. Às vezes é um personagem que você viu numa novela ou num filme, e aí você quer experimentar aquele debate em sala de aula. Ah, o Rafa pensou que fosse Sovina Comédia, que é a peça que eu tô fazendo por Instagram. Não é não, Rafa, mas a peça deve voltar em breve. Hoje eu estou aqui conversando com o Rafael, a live do Rafael, que foi meu aluno no passado, é meu amigo, e aí ele me chamou para a Isso. gente conversar um pouco sobre as aulas, como é que era esse processo. Porque com essa época de quarentena, que eu comecei a fazer lives, né? Como Aham. vários temas, tipo teatro, escola, então convidando as pessoas para participar também. Isso é muito legal. É uma forma da gente interagir, né? A gente acabou encontrando outras saídas, não podia. O Rafa está respondendo e brincando com a peça. A gente não tem como fazer teatro, né? E fazer esse tipo de interação de sala de aula e tudo mais. Valeu, Rafa. Acaba indo por esse caminho, né? É Ah, diferente, é uma forma diferente de interação. O teatro é muito bom por conta dessa interação, né, Rafa? A gente podia trabalhar aqui em sala de tem uma. aula. Isso. Os próprios exercícios que você estava citando, aquele exercício é um jogo, né? Acho que foi na primeira aula que a gente fez exercício das palavras. Tem um nome esse Foi. jogo, eu esqueci. É uma Aí brincadeira. também não sei. Também não sei. É uma Eu brincadeira que sei que você eu. pode fazer em casa, mas que ela também tem Hum. uma forma de interação, de trabalho em equipe, de velocidade de pensamento, de resposta rápida, de atitude, de ação, de como você apresentar uma palavra para descrever uma palavra, apresentar ela por mímica, enfim. Isso você trabalhando com o corpo, com a fala, com a expressividade, com a Ah, comunicação, que são ferramentas muito importantes trabalham. no teatro, né? Então é uma brincadeira, é um jogo, mas que pode gerar ali uma. Depois, e lógico, a gente sempre fez isso, né? Depois que a gente fazia o exercício, a gente debatia o exercício, né? Então também a gente entender o que a gente trabalhou, né? De que maneira isso Isso. ativou alguma capacidade nossa,
Às vezes a gente faz uma coisa e a gente não percebe que a gente faz aquilo, né? É bom a gente debater para saber Aí exatamente o que a depois gente você fez. também falava, né, como foi a cena. Tipo, Uhum. isso já no final da aula, né? Tinha uma cena, Isso. aí a turma fazia, aí você avaliava cada um ou em todo, né? E Dependia tinha. dependia do processo, né? Por exemplo, quando a gente estava trabalhando uma cena específica para apresentar, para uma apresentação, aí era um ensaio diferente, era mais o trabalho de sala de aula já era voltado para essa cena, era tudo voltado para a cena, ou para a peça, enfim. Ou quando a gente estava trabalhando fora desse período de montagem, a gente já fazia exercícios mais livres para a construção de cenas mais livres, sem se prender na temática, né? Mas é sempre bom isso que você falou, porque a gente fazer a cena é legal. Agora, a gente poder conversar sobre essa cena, a gente às vezes entende mais sobre o nosso trabalho falando sobre ele do que no processo que a gente está fazendo. Porque às vezes quando a gente está criando até uma peça, seja lá o que for, um trabalho artístico, você está muito envolvido ali, você tem seus entendimentos. Você pensa como você vai construir aquilo, o que você vai apresentar para as pessoas, né? Agora, quando as pessoas têm contato com aquilo, você pode, de repente, ativar uma sensação que você não esperava. Ou um comentário que você achou que ia ser absorvido de certa maneira, a pessoa entendeu de outra. E aí, debater isso em sala de aula é importante para a gente entender o que a gente está fazendo ou pensando em fazer e aquilo que está sendo visto pelas pessoas. Onde é que está? A gente está conseguindo entregar para as pessoas aquilo que a gente está pensando em desenvolver, né? Isso vale para a vida toda, Isso. né, Rafa? Às vezes a gente, na rua, a gente está se comportando Ah, de uma maneira, acha que as pessoas estão vendo a gente dessa maneira e a pessoa está vendo você de outra forma. Então, a gente entender o que a gente está querendo transmitir também é aquilo que a gente está conseguindo transmitir, porque às vezes a intenção nossa é uma e o resultado é outro, né? isso, porque é do formato, né? Como é aprendido, né? Se Isso. quando a pessoa vai entender desse conteúdo tal, né? Tipo, aí. É, isso. E às vezes a gente pode. Isso pode ser um problema da forma como a gente está fazendo. Pode ser lógico. A pessoa entendeu de uma maneira por uma outra vivência, por algum motivo particular, ou porque. Mas também pode ser porque a gente não conseguiu transmitir exatamente o que estava na nossa cabeça. É muito comum, por exemplo, você que faz teatro, ver alguém falar assim: eu tenho uma ideia muito boa para uma peça. É muito comum ver alguém falar. Todo mundo tem uma ideia, pô, Ah, de um filme, de uma peça. Agora ter a ideia e colocá-la em prática, tem uma série de procedimentos que você precisa passar, adotar, seguir para chegar naquilo, né, Rafa? E que isso, você é precisa porque ir tem várias debatendo isso, etapas, né? esmiuçando. Várias etapas do processo de trabalho, né? E aí a gente, dentro de sala de aula, a gente Isso. consegue trabalhar isso de maneira mais destrinchada, né? Percebendo melhor como isso se dá, né? Sem ficar e dentro da sala de aula, assim, também esse crivo pesado do público, ali a gente está entre a gente, né? Então a gente pode falar, olha, gostei daquilo, não gostei disso. E aí você como aluno também, você tinha a oportunidade de estar em cena fazendo e depois tá como público assistindo o seu colega fazer e depois comentando, aquilo ali era legal, pô, aquilo foi bacana. Aí você pode usar uma coisa que você viu numa cena do seu amigo na outra cena sua e trabalhar de outra maneira e ele vai comentar também, né? Isso é uma coisa bacana. Isso. Tá, que aí avalia, né, que o trabalho do outro. Caiu? Isso. Caiu, Oi? né? Caiu. Caiu aí? Voltou? Não, Voltou. voltou. Não, porque de vez em quando a sua fica rodando assim, não sei. Ah, é? Às vezes a sua tela fica rodando. Eu não sei se é minha. Não, porque fica na sua. A sua que fica rodando. É. Pode ser que trave aqui alguma coisa. Mas eu tô te vendo bem, tô te acompanhando bem. Então beleza. Não, então, deixa eu falar. Então, agora já falamos sobre também os exercícios, né, também. Não precisa mais falar mais. Aí,
Então, teve três apresentações, né? Porque Isso. ano passado teve 10 anos de curso, né? Aí teve três apresentações, porque normalmente tinha só duas, né? Uhum. É, aí, ano passado teve três, uma extra, e aí foi que a primeira apresentação foi no festival de sketches, e aí a turma fez a cena do restaurante. Ó, eu Isso, lembro. isso. É. Até Essa cena eu foi nem quem fez. assisti, né? Eu não consegui estar no dia da. Ó, a Bárbara mandou um oi aí pra você. A Bárbara. Oi! Oi, Bárbara. Eu Ah, não consegui assistir a primeira apresentação, né? Porque a gente ensaiou bastante, ela inclusive, mas eu tinha apresentação no mesmo dia, né? E aí uma outra foi apresentação que eu do tinha seu para monólogo. fazer, isso, aí eu não consegui ver. Mas a gente ensaiou muito, foi muito legal. E o retorno que eu tive foi muito bom, assim, do pessoal que viu, gostou bastante. Vocês estavam super bem em cena, né? É uma turma muito Foi, bacana, assim, né? de trabalhar. É porque foi É, mais, tipo, tava sendo pronta, mas ela muito, como é, vamos dizer, não tinha a história, né? A história estava fechada, mas poderia é, botar improviso, né? Podia isso, improvisar. isso. Então, tipo, não Assim, tinha texto. exato. Isso é uma coisa do curso, né? O curso tinha isso. A gente fazia primeiro uma cena onde onde a gente não precisava trabalhar um texto fechado, e aí a gente fez um processo de Né? construção de cena, que a gente chama de um processo de construção colaborativa, né? Cada um a gente foi improvisando, foi escolher, isso aqui ficou legal, isso aqui não ficou. Aí foi desenhando a cena a partir do ensaio, então, no final das contas, a gente tinha toda uma estrutura de acontecimentos, você entra fulano acontece isso, mas as falas eram um pouco mais livres, né? Você podia improvisar um pouco, você não precisava falar aquele texto exatamente, porque ele não foi nem escrito, né? A gente foi só Não. ensaiando e burilando aquilo, né? Isso foi É só legal eu que nesse. escrevi mesmo. Eu até também É, escrevi o texto. é, Mas mas isso você escreveu por uma pesquisa sua, um estudo seu, foi. mas não foi uma coisa feita de sala de aula, né? A gente não chegou nesse ponto de escrever. Diferente quando a gente Não, fez o Cinema Guerra, né? O Cinema Guerra já era isso. um texto pronto, que a gente pegou, E ensaiou, é o seu decorou. texto. Era um texto meu, que E eu fiz seu fazer com texto. o grupo, os patafísicos. E aí a gente pôde trabalhar dentro de sala Isso. de aula. Aí é um outro processo, né? Que aí você tem que decorar o texto, aí você ensaia em cima do texto, cada um tem o seu texto Foi decorado. É complicado, né? diferente. É difícil, é mais Foi difícil. complicado, né? Decorar texto É. é a coisa mais complicada que se você tem no processo de trabalho de teatro, porque é chato. Eu agora, antes de conversar com você, eu estava decorando um texto de um trabalho que eu estou fazendo. E aí, é isso, é um saco sem ficar repetindo, lendo, repetindo, lendo, repetindo. Aí fala um pouquinho, aí vê se acertou, volta, lê de novo. Aí fala em voz alta, vê se estava legal. É chato. E aí muita gente acaba empurrando com a barriga. Fala, não, depois eu decoro ensaiando. Isso é a maior mentira que ator conta. Ah, eu vou decorar Não. ensaiando. É preguiça. Tem que sentar e tem que decorar, Isso. porque aí não tem jeito, porque Ler e aí reler, né? ler, reler várias vezes. É chato mesmo, assim, você tem que ficar Ah, naquilo. Mas isso é bom porque quando você vai para o ensaio, você não fica com o texto na mão, você não fica parando. Porque é muito ruim quando a gente está criando a cena, pô, você ensaiar lendo, é horrível se você não está prestando atenção no seu corpo, se você está bem posicionado, na sua movimentação, você não está olhando para a pessoa que está falando com você em cena, você está com a atenção toda no texto, né? Agora, se você já decorou, é chato, é chato. Mas se você passou por essa etapa de decorar, pô, o ensaio é muito melhor, né? Você fica mais livre. E é difícil, porque aí um decora, o outro não sei o quê. Quando trabalha com ah, grupo tem muito o isso, né? falta, o Um falta, falta, aí é. quebra o Mas gabado. isso tem em sala de aula, mas tem também em teatro profissional. Muito ator que fica enrolando, pô, decora o texto logo. Ah, não, vou decorar. Ator e atriz, evidente, né? Vou decorar, não sei o que, aí não decorou, agora eu vou decorar. Não, a próxima já vem decorada, aí não vem nada. Aí tu fica levando isso. Curiosidade, o ator Éder Montalvão tem facilidade. Ah, o Éder é outro que é enrolão para decorar texto também, tá vendo? O Maxime falando ali, entregando o colega.
É ótimo ator, Como que foi? Que mas é o tem um Maxine que falou? rolão. É o Maxine. O Maxim. O Éder é enrolão também. Decora aí o texto. Não, semana que vem decorar. Aí vem desse papo. Não, eu decoro ensaiando, eu decoro fazendo. É mó caô. Não, Mas é uma caô. etapa importante do processo, sabe? O Éder é ótimo ator, mas é enrolão também. Mas assim, eu também já enrolei muito para decorar, porque é chato, cara. Mas é uma etapa importante. A gente viu isso, né? A gente teve problema na nossa apresentação por conta, assim, não na Foi. apresentação em si, a apresentação foi ótima. Mas, assim, até chegar nesse processo concluído, a gente bateu muita cabeça, porque tem que decorar, tem que ter uma dedicação, que é para além. A gente estava falando sobre como era a aula, os exercícios e tudo. A gente tinha um encontro por semana, muito pouco, né? Mas, ó, as coisas que você via E durante a 3 horas, semana que a né? gente ia debater. 3 horas. Mas as coisas que você via durante a semana que a gente ia debater em sala de aula, era muito legal, porque você pegava as coisas que você fazia durante a semana. Às vezes você quando uma vez você levou um texto seu, até na apresentação do Justina Guerra, você montou uma cena sua também, que era um monólogo que você trouxe, a gente leu em Foi. sala de aula. Né? Então a gente vai. Aquilo, né? A sala de aula é um momento de encontro, para a gente trocar informações ali. Agora, durante a E semana você tem que também ler. teatro tem aquele trabalho de mesa, né? Texto de mesa, né? Que falam. Beleza, lá, assim, aí que tá, são trabalhos diferentes, né? A gente experimentou dois processos diferentes. O processo da primeira cena, que foi do restaurante, que a gente não fazia trabalho de mesa. A gente chegava e ia pra cena, ia improvisando, fazendo Ah, exercício. A gente fez exercício para explorar melhor os personagens, para diferenciar o que é cada personagem, o que cada personagem quer na cena, mas a gente ia ensaiando, ia fazendo, era um trabalho muito prático, né? No outro, quando a gente for fazer o Cinema Guerra, totalmente diferente. A gente começou com um trabalho de mesa, né? Para quem não sabe, o trabalho de mesa é quando a gente fica lendo o texto, tentando entender o que cada fala significa, qual o objetivo de cada fala, por que o autor quer dizer isso, o que ele quer. Lógico, no processo a gente leu outras peças. Lembra que a gente leu o Burrei? Ó, o Rafa mandou um abração aqui. Valeu, Rafa, abração. A gente leu o Burrei. Lembra que a gente leu o Burrei? Você lembra disso? Uma foi, lembro. peça? Eu tenho texto ainda. Eu Pô, a tenho peça é texto. importantíssima, cara. Uma peça importantíssima. Que a gente pôde ler e debater e ver o que aquele texto tinha a ver com o texto que a gente estava fazendo. A gente leu em alto mar, não sei se você lembra em alto mar, que os caras estão num barco. Lembra disso que a gente leu, essa peça também? Lembro. É, uma peça muito bacana. A Lembro. gente leu também do processo, né? Até Então, tudo fizemos uma isso, cena também, não foi? eu acho que a Não gente fizemos uma fez. cena em cima? Isso, mas é uma cena que ficou só em sala de aula, né? Foi um exercício, a gente não Isso. apresentou ela. Isso, isso. Mas Isso, isso faz isso. parte do Mas processo, a gente ter contato, estudar, ter contato com outras peças que fazem parte do mesmo tema que a gente vai apresentar, estudar o tema que a gente vai apresentar. E a peça tinha muita questão política, essa cena. A gente discutiu muito política dentro de sala de aula, para entender as motivações dos personagens, os paralelos com a nossa sociedade, porque aquilo ali, isso aí eu vejo alguém fazendo em tal situação, fora de cena. Como é que a gente relaciona os temas, né? Faz tudo parte de um processo, né, Rafa? isso. Cada coisa é, tem que no seu foco, né? Isso. São formas diferentes de trabalhar, né? Cada forma tem a sua maneira, tem as suas peculiaridades e tudo mais. Mas aí, fora isso, teve tudo bem, né? Aí teve a apresentação, foi ideia. Tipo, eu lembro as datas. Eu sou desse. Lembra as Eu lembro datas? das datas. Memória boa. A primeira, a primeira foi do dia 5 de maio, que é domingo, né? Aí Uhum. a primeira que você não foi. Eu Isso. até também te liguei no dia para falar Foi, a gente se falou. sobre o. Aí Eu estava não, e a acompanhando segunda tudo. foi. Isso aí, tá sempre de olho. Inclusive, Aí a lembro que vocês segunda chegaram lá, eu foi. mandei um áudio para vocês passarem a cena antes, né, para dar uma aquecida, dar uma Isso. concentrada na cena, né? É importante. Eu, quando fazia o monólogo, eu chegava, que agora eu não estou fazendo mais, não estou podendo estar em cartaz, né? Mas quando eu chegava para fazer, todo dia antes eu passava a peça inteira. Passava a peça inteira antes de fazer a peça para o público, para refrescar as passagens.
alongar o corpo e passando pelos espaços do palco que eu passo durante a peça. É um exercício de ator, né, Rafa? Lógico, quem Sempre vai ver fica a peça, aprendendo, né? né? Tá sempre aprendendo. Até uma peça que a gente já faz um ano, às vezes você descobre uma coisa diferente dela, né? Você tem que ir experimentando e É testando, uma né? coisa nova, né? Ó, o Eric aí, um amigaço também. Eric é um cara desse que nessa Conhece. parte da pandemia tem feito um trabalho muito legal com TikTok e tal. É isso, a gente tem que explorar essas possibilidades, né, Ah, é, Rafa? de A vez gente em não quando pode ficar em também. Uso o cena. TikTok também. É, você faz também? Tem Eu feito o que no faço. TikTok? O que o último foi do Máscara. Ah, que maneiro, que maneiro. Eu vi um que Foi você gostou uma, demais. foi uma. Então, foi esse que eu fiz. Fiz também do Rei Leão. Você lembra do Legal. Rei Leão? Eu lembro, Rei Leão aliás, sou né? clássico. Nessa coisa que a gente está falando de que todo dia que chegava na aula eu perguntava o que vocês tinham visto, umas 5 semanas seguidas era você dizendo que tinha visto o Rei Leão de novo no cinema. Quantas vezes você viu o Rei Leão no cinema? Você 5 vezes. 5 vezes, tá vendo? Seguido quase. Toda semana é isso. Viu alguma Seguido, coisa? seguido. Aí viu o Rafa, vi Rei Leão. Não, aí eu lembro da É, Joana. A Joana sempre ficava na sala dormindo. Fica com sono. chegava meio cansada, sonolenta, né? Depois do almoço. A Jana também É, foi uma ótima aluna. Ótima aluna. Era uma turma muito legal, né? isso. É muito boa. A outra também, a outra do Marketing também é muito boa. A turma Também do foi muito boa Maxine, que também. legal. É, é. E aí a segunda apresentação, qual foi a data? Você lembra? A primeira foi em maio e a segunda? A segunda foi em agosto, final de agosto, 30. Ah, legal. Aê! Tá bem, Aí tá sabendo. é a Essa eu última. tava, né? A primeira foi Ah, em qual essa. teatro? Você lembra qual, né? Qual? A segunda? A primeira foi no teatro. Qual o nome do teatro? Você lembra? Foi do Tijuca Tênis Clube. Tijuca Tênis Clube, isso. E aí a O segunda nome? já foi na sala onde a gente fazia mesmo, que era no Grajaú Country Isso, Club, né? isso. Aqui perto da minha casa, no lago. É, Só do descer a ladinho. rua. Isso. Foi muito É, bacana. e aí a última foi 23 de dezembro. 23 Foi foi na uma. véspera do Natal, né? Foi assim, Papai Noel tá chegando, estamos no palco. Mas sempre É, foi assim. Eu, fi- eu fiquei 3 anos no curso, se não me engano, e aí sempre final do ano, sempre era 23 de dezembro. O 20 e foi, bem em acho que cima. foi 22 e 23, ficou nessa data. Foi uma apresentação muito legal, né, Rafa? Essa última Foi aí, apresentação então, foi o curso inteiro, né? Isso foi muito legal, né? e aí seria a Pajadoda, né? Aquela que não é uma guerra. Mas aí o contratempo não teve, teve contratempos, aí teve que Na alterar. verdade, não é nem contratempo, Rafa. Assim, é porque uma peça demanda um tempo de trabalho muito grande, né? A gente montar o Cinema Guerra ia demorar muito, porque a gente tem que ensaiar. Quando está fazendo uma peça profissional, você ensaia de segunda a sexta, pelo menos, 5, 6 horas por dia, sabe? A gente ensaiava uma vez por semana, 3 horas. Quer dizer, ainda tinha isso, não decorava um texto, mas foi bom, a gente exercitou bastante a peça nesse processo, e aí depois a gente foi por outro caminho, que era um caminho semelhante ao que a gente tinha feito na primeira cena, que era a partir das improvisações. Só que a gente seguiu um caminho um pouco diferente, que a gente definiu, a gente fez um trabalho que a gente lembra, se lembra que a gente conversou, cada um contou um pouco da sua história. Foi muito legal a gente se abrir um para o outro, cada um contou a sua vivência, as suas experiências, uma coisa onde estava só a gente. A partir dali a gente Isso. pensou alguns assuntos, né? E aí dividiu grupos, aí improvisou a partir daí, e aí sim a gente foi construindo a cena, né? Mas partiu dessa Foi. troca de experiências pessoais, né? Cada um falando um pouco sobre si, né? Foi. Cada um, Aí seria 4 cenas, mas aí eu também não ia poder, aí tipo, foi 3 cenas.
Foram 3 cenas. Mas era uma Aí apresentação foi de uns 3. 20 e pouco, quase meia hora de apresentação, né? Eram Foi, 3 cenas grandes, enfim, era legal. Acho que 3 cenas falando sobre relações familiares, né? A temática era relações familiares, É família. geralmente Família. família. É. Isso foi Aí muito bom, teve porque aí 3. foi legal porque a gente fez quase num festivalzão do Naem, né? Eram todas as turmas se apresentando. Nesse dia teve até uma apresentação de um curta-metragem também de alunos do Foi Naem, da minha antiga turma. da sua A antiga minha turma. turma, Legal. a minha turma anterior. É. Isso foi bom, porque aí a gente pôde ter contato com os outros alunos, com todas as outras turmas, todo mundo junto, cada hora era uma peça, né? Isso é muito legal. Foi uma Isso. apresentação muito bacana, assim, a resposta do público foi Foi. muito legal, né? Bastante gente Aí no você até teatro. ficou no palco, né? Acompanhando a apresentação, porque aí se fazer alguma coisa, você ia, fala mais alto, volta lá e faz volta, mas não É, teve isso. a gente criou um processo que era assim, né? Que eu estava o tempo todo com vocês em cena, interferindo nas cenas. Mas a ideia é que na peça em si, eu só interferisse se realmente fosse necessário. Tivesse uma coisa, vou interferir, vai ser legal. Mas a primeira cena rolou, foi muito bacana, eu achei que não tinha necessidade de interromper, e aí a coisa foi andando e foi super bacana. Mas eu entrava sempre para anunciar a próxima cena, né? Aí até a gente combinou com Isso. o Éder entrava com uma música, eu subia, vocês organizavam um cenário, e aí eu anunciava a cena, saía e vocês faziam, né? Tinha um ritmo legal nisso, né? De troca de cenário. Começava com todo mundo andando pelo palco, e aí organizando o É, espaço da primeira cena. Eu apresentava, todo mundo saía e entrava quem era da primeira cena. Aí acabava, eu entrava, subia a música, apresentava a próxima, vocês trocavam o cenário, eu saía, começava a próxima, né? Era bacana, assim, isso. né? Tinha uma Foi, organização legal ali. foi nesse nível, assim. Eu gostei muito de Então, fazer a peça. agora vamos começar as perguntas por, para cada um. Uhum. Cada um faz 5 perguntas para cada um. Tá. Entendeu? Sim, sim, Aí, sim. aí eu vou começar, eu faço a pergunta para você, as 5, você responde na Uhum. ordem, né? Tá? Aí depois, aqui, que a gente troca, Tá. Tá tá ótimo. bom? Vai, manda ver. Então, então vamos lá. A primeira é, qual foi o seu primeiro curso de teatro? Aí tem duas, aqui ó, como aluno e como professor. Legal. Na verdade, assim, a primeira vez que eu fiz teatro mesmo foi no colégio. Mas eu fiz uma montagem só e tudo. Então, assim, a primeira vez que eu fiz uma aula de teatro foi no colégio. Mas foi um período bem pequeno, teve uma apresentação e tal. E Foi aí, o quê? o primeiro. Ensino fundamental? Isso, no ensino médio já. Já terminando o Ah, ensino médio. E aí eu fiz no colégio. E aí, só que depois eu fui buscar um curso de teatro com a mesma professora que me deu aula no colégio, mas isso uns 2 anos depois, eu já estava para entrar na faculdade, e aí eu entrei para o Retiro dos Artistas. Aí foi lá que eu fiz o meu curso livre primeiro, depois eu fiz o curso profissionalizante, aí me formei como ator lá, e aí depois eu fui fazer a faculdade na Unirio, mas o curso mesmo de teatro que eu fiz foi no Retiro dos Artistas, que na época era o curso do SATED, que é o Sindicato dos Artistas também de teatro, né? Esse foi o primeiro é curso que eu aqui no fiz. centro, né? Aqui no Não, centro? era no Pichincha, em Jacarepaguá. O Ah, sindicato é no por centro, aí, né? o sindicato é no centro. O sindicato é no centro, mas o Retiro dos Artistas era em Jacarepaguá, no Pichincha. Eu moro aqui no Por aí, Anil, né? então é perto. Né? E o primeiro lugar que eu Ah, dei aula foi no colégio onde eu tive aula. Depois que eu me formei como aí, ator lá no Retiro, eu encontrei com o pessoal do colégio, falei, me formei como ator e tal, vou fazer faculdade agora. Eles, você não quer dar aula junto com um dos caras que foi meu professor, era um professor e uma professora quando eu fiz a aula. Eu fui fazer aula com essa professora no Retiro, e depois fui dar aula junto com esse professor, que era o Carlos, no colégio que eu estudei, que era o Alfa 100, que é aqui perto de casa. Então acabou que o primeiro lugar legal. que eu Aí, dei aula tipo, foi onde eu tive aluno aula. se tornou professor, né? Mas eu dei aula lá só um Aluno ano, se- depois eu não fiquei mais. Era só umas apresentações, assim, era
era coisa rápida, eu não fiquei muito tempo lá. Acho que foram 3 meses de ensaio. Aí depois você voltou. Não, aí você voltou da aula no Naem, não foi? Tipo, dando curso. Não, eu dei aula em alguns momentos, assim. Eu cheguei a dar algumas aulas no Naim substituindo o Éder, mas também substituí o Maxim no outro projeto do Sesc. Vira e mexe, eu dei algumas aulas, assim, mas sempre de maneira meio solta, eu Não nunca foi da minha levei. época. Não. Eu dei aula também na CUFA, aqui na Cidade de Deus, no curso da CUFA, dei aula um tempo lá, também foi muito bacana. Eu dei aula em alguns lugares assim, mas eu nunca dei aula com uma frequência tão grande. Depois foi no Naem. No Naem, sim, a gente teve um curso que foi de fevereiro até o final do ano, então teve todo esse caminho, Isso. todo o percurso de um planejamento de um ano de curso, que é diferente de você vir para dar uma aula, né? É um planejamento todo É. diferente. Aí no Naem foi isso. No Eu Naem também, foi o tipo, primeiro. e também no Naem teve também também quando você ou o Maxine não ia poder dar aula, né? Ou até o Éder também, porque foi a turma do Éder também, sempre tinha alguém para substituir, né? Tipo, do Isso, Maxine foi a Marcele. Também você conhece também, isso. deve conhecer também. Ela. Sim, E sim. aí você foi a Dani também, na A sua época. Dani deu aula também, é. O Heitor Isso. também, que E entrou aqui na também, conversa, o Heitor ele deu algumas aulas também substituindo. Não sei se ele chegou a dar aula fixo lá no Naem, mas deu algumas aulas substituindo também, que eu me lembro. eu acho que sim. Assim, é Gomes, o sobrenome dele? É isso, Heitor, Ah, não, Hector ele mesmo. Gomes. Então ele É, mesmo. Que na minha época eu também. Ele me deu aula é, também, algumas vezes. ele é da minha turma do no Unirio também. Ótimo ator também, o Heitor. Nossa É, galera. então, a Hum. segunda é, você sempre trabalhou na Globo? Porque, tipo, galerinha, ele já trabalhou na Globo, algumas novelas, fez participação. Ah, não. Não, mas muito pouco, assim. Meu trabalho é muito mais com teatro mesmo. Eu fiz algumas participações em novela e fui contratado na época de uma novela, mas era um papel muito pequeno e tal. Era muito pequeno, assim. Não é um trabalho que tem relevância para mim, para nada. Meu trabalho é muito mais com teatro mesmo, assim. Mas fiz algumas coisas, bem pouco, Tipo, mas fiz. porque você é ator de teatro mesmo, mas, tipo, pode fazer também algumas novelas, tipo, como participação especial. É Eu isso? trabalho com teatro em si, assim, eu trabalho como ator, mas também trabalho operando som, montando cenário, carregando caminhão de teatro, assim, tudo que tem relação com teatro, eu já trabalhei em quase todas as funções, assim, trabalhei em bastante coisa com teatro, mas sempre com teatro, assim. Televisão, o que eu fiz foi participação, foi esse papel pequeno numa novela, mas não tem nada de muita importância nisso, assim, sempre foram trabalhos muito pontuais, sabe? O que eu faço mesmo, as coisas que eu desenvolvo, as pesquisas e tudo mais, é tudo voltado com teatro, assim. É. Então tá. Então a terceira. Ah, então eu acho que não. Ah. Esta resposta aqui. Ó, você foi para a oficina de atores da Grupo? Não, não, não. Nem sei como é que funciona isso, não tenho a menor ideia. Nunca fiz. Minha formação foi no Retiro, fiz alguns cursos, Ah, assim, mas sempre fiz muito pouco curso fora, assim, dessas paradas. Nunca fui um cara de fazer muito curso. Mas depois fiz a Unirio, me formei em atuação cênica lá, e aí agora eu faço mestrado na UFRJ em artes da cena, também em teatro. interessante. É, é, aqui, ó. Foi sua primeira vez que usou seu texto. Foi sua primeira vez que você usou seu texto na turma do Naem? Seu... Na sim, o Guerra era um texto, na verdade hoje não é uma guerra, é uma peça que eu fiz com um grupo de teatro, os Patafísicos, que é um grupo que eu fazia parte. Aí a gente estreou essa peça em 2013, no Festival de Curitiba. Aí depois, em 2013 mesmo, a gente recortou um trecho da peça e fez essa cena num festival de esquete. Aí rodou e fez alguns festivais de esquete com a cena.
que depois foi a cena que a gente trabalhou em sala de aula, fez aquela apresentação. Então, fora dos patafísicos, fora do grupo, foi a primeira vez que eu trabalhei com essa cena com outra galera. Mas essa cena depois virou, eu reduzi ainda mais ela e virou um curta-metragem que a gente fez com o grupo, com direção do Daniel Terra. Ah, tem até no seu canal no YouTube, não tem? Tem esse curta-metragem lá, isso. É o texto meu com o grupo de Teatro Patafísico de direção do Daniel Terra. A peça e o sketch era a direção do Rafael Viana, que até entrou aqui agora há pouco. E eu estou trabalhando outra versão do Guerra agora. Então essa peça é para cinema. Então, assim, é uma peça é um texto que eu trabalhei em vários momentos, assim, com várias... em várias situações e tal. Mas fora do grupo, a única galera que fez esse texto mesmo foi lá no Naem. A gente o quê? É a nova geração, né? Foi a nova geração. Isso aí. E a última, para terminar aqui as minhas perguntas, é o seguinte: você já deu. Também já foi respondido. Você já deu aula para todas as turmas? Tipo, no Naem? Esse tempo que tu já deu aula de curso, você já deu todas as turmas, tipo, de adolescente, criança, ou só foi com adolescente e adulto? Eu cheguei a dar aula para criança, mas assim, uma vez ou outra. Muito assim, acho que no máximo 2 vezes na minha vida toda. Em geral, foi com adolescente e adulto. Eu acho que eu dei mais aula para adulto, porque o nosso curso era adulto, e lá na CUFA, por exemplo, foi um período que eu dei aula um pouco mais longo, também era adulto. Mas eu já dei aula para adolescente, no Naem mesmo, enfim. Então, eu já dei aula para adolescente, mas a maior parte do tempo foi com adulto, assim. Dei aula para criança, quase adolescente, substituindo o Maxim num curso do SESC, que o Maxim deu aula, que era uma galera barra pesada, a galera tentada, era difícil dar aula. Mas depende. Eu acho que o que varia mais, assim, por exemplo, quando você dá aula num colégio, em geral a galera não tá afim de fazer aula de teatro. Tá ali porque faz parte do colégio, o pai colocou. Agora, quando você dá aula num curso onde as pessoas estão ali para fazer aula, só vão lá para fazer aula de teatro, é diferente, que as pessoas querem fazer. Por exemplo, vocês, a turma que a gente tinha, todo mundo ali estava porque queria, ninguém estava ali obrigado a fazer teatro. Ninguém estava. Tem que fazer e tal. Então todo mundo estava ali, queria fazer. Então é uma relação diferente, né? Pô, é complicado você dar aula para alguém que não quer ter aquela aula. Aí, pô, a pessoa vai querer fazer outra coisa, não quer fazer exercício, não tem interesse, acha que pode ser bobo, acha que não sei o quê, né? É diferente. Pois é. Com certeza. Então, agora você faz a pergunta para mim. Assim que já a primeira pergunta... Não, eu tenho na cabeça. A primeira pergunta que eu queria fazer para você era, até em cima do que a gente conversou, quando a gente fala assim, em teatro, cinema, televisão, qualquer coisa, qual é o trabalho que você lembra assim primeiro, que vem na sua cabeça? Um trabalho que mais te marcou, que você viu, não que você fez. Primeiro é o que você viu. Qual é o filme que você mais se interessa? Uma coisa assim, quando você fala em arte dramática, né? Estou falando da arte dramática para ser não só teatro, não só cinema, não só televisão. Arte dramática. Qual é o trabalho que vem à sua cabeça, assim, que mais que você lembra, que você gosta de falar sobre? O que vem na minha cabeça é o... Deixa eu ver. Porque assim, eu gosto dos filmes, eu gosto de animação, comédia, só, tipo, e brasileiro. E filme brasileiro? Animação. Mas tem algum filme, digamos assim, que te marca muito, fala assim, cara, esse filme é meu filme preferido? O Máscara. O Máscara? O Máscara. Legal. Ó, próxima pergunta então, hein? Agora sim, do que você fez, qual é o trabalho que você fez no teatro que te chama mais a atenção, que você lembra assim, pô, esse é o trabalho que eu gostei muito de fazer. Tá me ouvindo, Rafa? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então, qual é o trabalho que você fez que te marcou mais, assim, que você lembra sempre desse trabalho, Qual foi?
E por quê? Eu acho que alguém vai ficar feliz. Quem tá aqui no É? comentário. Não achei nada quando você não, mas tipo, eu gostei dessa. Tipo, eu faço teatro que tem uns 14 anos por aí. Uns 14, é, 13 anos. Não, 13 anos. Já tem 13 anos. E tipo, o que mais, pô, gostei mesmo de fazer é o Puff Ah, o Profit. com Quem Maxine. dirigiu foi o Aí, Maxine. Que você fazia qual personagem no Pluft? o Puff. O É! Pluft. Ó, pra tu ver se. Ó, acho que o Marquezine tá aí ainda, não tá aí? Ainda, Não Marquezine? sei, ele Aqui mandou na um live? joinha aqui. Ele mandou um joia. Então, ó, não sei se ele tá vendo, mas tipo, olha o que eu fiz. Foi assim, eu queria botar numa mentura, né? Aí eu queria botar Uhum. todos. A minha irmã falou, não, não bota todos, sei o quê, não. Aí eu tinha que escolher um. Então, tipo, eu escolhi o Puff. Ó, o Maxine comentou aí, ó. Boa, Rafa. Ó, Ah, que irado. E aí tá aqui tá aqui, ó, travando. não, em vez de quando a sua fica rodando, a sua imagem, fica Ó, com o uma bola Maxine tá rodando. perguntando aí se o Éder já te deu uma estrelinha. Já! Já me Eu deu! tava lá, eu tava Tá lá. vendo? Tá vendo? Eu É tava desde lá. 2018, me devendo a Isso. esteira. Eu fiquei, ó, mais 2019, Trabalhou. ó, Trabalhou por essa estrela, né, fiquei sim. Rafa? Ó, foi, ó, puxada. Aí até você fica falando lá no grupo, lembra? Lá no grupo. Ah, eu posso dar a esteira, mas aí foi caô, foi, como é? Fake É. news, foi fake news. Foi a estrela conquistada, né, Rafa? Aí até colocou lá, tipo, mas tipo, eu colocou na parede, o ano seguinte sair do curso. É. Mas marcou lá, pelo menos marcou a parede lá, né? Tá o seu nome lá. Marcou. Saí do curso, mas tô lá ainda, nas esteiras. Eu Ah, que espero que o maneiro. Éden não tire. Eu espero que o Éden não tirou, né? Deixa eu ver se vai melhorar aqui assim. Você tá usando qual internet? A sua Wi-Fi? Ou é a da operadora? Ih, saiu. Saiu? Tá, que tá carregando. Voltou. Foi, né? Foi, Então eu foi. vou fazer a próxima pergunta. Tá. Agora, que você já perguntei o que você viu, o que você fez e o que você quer fazer. Tem algum personagem, uma coisa que você fala assim, pô, eu queria fazer esse trabalho, eu queria fazer isso no teatro. Do futuro? É, o que você quer fazer, assim. Tem algum personagem que você fala, pô, esse personagem eu queria fazer em alguma peça, alguma coisa assim. É do Máscara. Tudo Máscara. Não, e Bruno agora, Massa? tipo, agora que eu descobri o reinos do filtros, né? E aí Aham. eu sempre procuro alguns filtros para usar, e aí eu aceito Máscara. Na verdade, quando escrevi Máscara em português, né? Uhum. Não tem. Mas quando escreve com o texto o que é original, aí tem. Aí Ah, eu sim. sempre uso, sempre fico usando. Ah, que Não, maneiro. olha só o que eu fiz aqui, ó. Olha só o que eu fiz aqui, ó. Vou virar. Cadê? A minha arte. Ah, maneiro, cara, maneiro, mandou ver. Ah, maneiro. Arrebentei, hein? Você que desenhou isso aí. Foi, Pô, foi. ficou maneiro. Mas olha só, mas eu não desenhei, peguei o lápis e fiz, não. Eu tive uma Aham. mega ajuda. Eu vou até divulgar aqui. Pessoal, se vocês quiserem
desenhar um desenho favorito seu, só escrever lá no YouTube, escreve lá, desenhar tal, que deixar algum desenho seus. Aí do lado tem um vídeo, aí tem um vídeo que cada parte do desenho. Que maneiro. Só peguei uma folha e aí eu fiz o vendo vídeo. Seguindo o passo a passo lá. Pô, que maneiro, cara, que maneiro. Tem alguns outros vídeos que são mais complicados, mas tem uns vídeos que são fáceis para fazer. Aí é só pegar e fazer. Agora, então, a minha próxima pergunta tem a ver com isso. Que outra área artística, além do teatro, você se interessa e você, enfim, pesquisa ou trabalha, faz alguns exercícios? Qual outra área artística além do teatro? Então, com essa época de quarentena, foi o desenho. Mas eu costumo também ouvir música e também dançar. Cantar também. Tipo, mas cantar ouvindo a música, né? Ouvindo a música e canto. Sim. Tipo, não canto assim solto, não. Eu escuto a música e canto. Na cena que você fazia no monólogo, você cantava, inclusive, na entradinha assim, da cena, né? Você cantava um pouco. Tinha isso, né? Porque ouvindo a música. Ouvindo a música. Aí, isso eu faço, mas, tipo, Rafael, canta a música, mas sem a música não dá. Tipo, karaokê é complicado. Tipo, aí passa as letras. Aí passa rápido. Aí não dá. E agora a última pergunta, hein? Como você vê, é uma pergunta agora que a gente está tratando dos temas, como você está vendo assim, essas experiências da galera que fazia teatro e agora está tendo que trabalhar com a internet? Como é que você está vendo isso, essa utilização da internet para trabalhar temas de teatro, tentar fazer teatro? Como é que você está vendo isso? Você quer saber o que eu estou achando, tipo, que é ruim ou bom? Não sei. Entendi. O que você está achando? Que você acha que isso é uma coisa que a partir de agora o pessoal vai usar mais, mesmo quando voltar a ter teatro? O que você está achando dessa experiência com a tecnologia? Você começou a fazer muitas lives nesse período, né? O que você está achando desse processo do pessoal que trabalhava no teatro e que está usando agora a internet? Assim, eu ando achando tipo, interessante. Tipo, que é outro universo, né? De teatro, de música, né? Porque também tem live de música também, né? No YouTube, tem no Facebook também. Tipo, é interessante, eu tô achando interessante. Você tem visto bastante live? Sim. Tipo, várias coisas. Sorrindo a comédia, você assistiu? Eu vi só, acho que uma ou duas. Eu vi só uma ou duas. Pô, tá bom. Porque sempre na hora que tava passando, o celular tava ruim, tava assim, carregando, né? Aí, outras coisas não deu. Não, eu entendo. Mas tem isso, né? A gente acaba. É diferente quando a gente vai no teatro assistir uma peça, a gente sai de casa, vai lá. Aqui o celular trava, você cai, alguém te liga no meio da apresentação, você tem que sair, alguém te chama. Tipo, no meu aniversário, eu fiz uma live com a minha prima, não sei se você viu. Acho que não. Vi, eu não consegui. Eu mandei a mensagem para você, então, não consegui participar. Foi. Não, então, aí o que aconteceu? Eu tava no meio da live, aí toca no telefone. Aí era a minha prima que tava me ligando. Aí eu entendi e saí da live. Aí o que eu fiz? Que eu recusei. Aí depois da live que eu falei com ela, porque não deu. Não, mas eu fiz isso quando eu tava fazendo a peça, eu deixava ele no silencioso. Às vezes eu tô fazendo, eu via que alguém me ligava, mas não tocava, não fazia barulho, eu deixava ligar e tal, né? Para não atrapalhar. Só que tem isso, tanto que quando eu fui fazer a live, Rafa, eu pensei muito nisso. Ao invés de fazer um texto que fosse todo amarradinho, que se você perdesse uma parte, você não fosse entender lá na frente, sabe? Como, às vezes você trabalha uma peça, você bota um negócio, vai construindo a peça, se a pessoa perder um pedaço,
ferrou, não consegue acompanhar, porque você tem que ir ligando os pontos. Nessa não, eram histórias soltas, por conta disso. Você vê, você tá vendo, cai, teu celular descarregou, aí até tu ligar de novo, aí tu perdeu um pedaço. Se você tivesse que acompanhar tudo, você não ia conseguir ver, né? A live tem isso, o pessoal liga, você atende, depois você volta para assistir mais um pouco, você assiste um pedaço enquanto está fazendo uma coisa, depois assiste outro pedaço na outra semana, né? É mais informal essa relação do que quando você vai no cinema, que você entra ali e assiste o filme inteiro até acabar, né? É diferente, né? É isso aí. Tem muita Isso aí. interferência, né? Porque às vezes cai, às vezes, tipo, não dá. Aí não rola. É isso. Foi. Então foi isso. Valeu, obrigado aí pela participação mesmo. Para nossa live aqui, para nossa conversa. Tá bom? Ah, Rafa, muito obrigado também pelo seu convite, foi muito legal, acho muito bacana você estar fazendo essas lives, eu acho que é uma coisa importante a gente criar essa interatividade, mesmo que a gente, né, não possa se encontrar, não possa, mas a gente pode debater as coisas, tá aí na internet, o pessoal pode Isso. assistir, pode ver, pode se interessar, né, e bom que você está fazendo esse movimento também, fico muito feliz e muito orgulhoso de ver você desenvolvendo para outras mídias, né, para além do teatro, você está aí também na internet, acho isso muito bacana, Rafa, parabéns. E, bom Tipo, pessoal tem que que me soltar, eu tenho que me, entendeu? Fazer outras coisas é, também. a cabeça tem que trabalhar, né, cara? Tem que, senão a gente fica sem conseguir colocar em frente a nossa atividade. A Luciana mandou uma mensagem aqui, ó, a Rafael em dose dupla, amigona minha, também professora de teatro, mandou uma mensagem aqui. Eu conheço Muito também legal. uma Luciana, acho que é outra. É É, outra. muito legal, é amigona minha. E o Rafael é meu aluno, foi meu aluno no passado, é meu amigo, a gente tá fechando Se aqui o fala. bate-papo que a gente fez, Lu. Então Mas tá, aí, Rafa, ó, mas parabéns aí pelo vai seu estar projeto. salva. Eu vou salvar essa Isso, quem quiser live. assistir pode ver. Ótimo, ótimo. Que bom. Faça isso. Isso aí, porque tudo é salvo. É, E tá salvo gerando nos escola material, né? eventos. Isso. Que bacana, Não, cara. aí vou fazer também. Eu vou fazer duas peças, né? Na verdade, do meu novo curso, que vai ser gravada. E aí a outra eu vou também fazer um vídeo do Rei Leão até. Eu vou ser o Que Scar. legal. Mas esse vídeo você vai fazer em casa também. Os dois, é. E Aí a estreia o. quando, você sabe? Então, tem que ficar tudo gravado esse mês, né? O caso. Pra- lá o dono da escola, alguém lá que vão editar o vídeo. Hum. Que Aí você aí não vão tem a data fazer. de estreia ainda, né? Então, eu acredito que vai ser mês que vem. Tipo, porque Ah, o que o professor lá deu o prazo até final desse mês para deixar tudo gravado, né? Botou todas as uhum. duplas gravar para logo mandar e para editar. Mas Maneiro, provavelmente acho maneiro. que mês que vem. Que bom, me avisa que eu quero ver, tô curioso. Tá bom. Sucesso. Valeu, Valeu! Rafa. Beijão. Tchau, tchau. Valeu, gente. Beijão. Tchau, tchau. Aí tu sai. Eu saio, né? Isso. Valeu, galera. Então foi isso. Essa foi a minha live de hoje, tá bom? Então é isso aí. Vai ter também uma live também na próxima semana, mas eu vou ficar avisando por aqui, tá bom? Então é isso aí. Se cuidem, lavem as mãos e fiquem em casa, tá legal? Usa máscara se for sair, mas se for mesmo muito importante, tá legal? Então é isso aí. Então até a próxima com muito mais. Tchau!